Bom, nós seguimos com o Liberdade de Opinião, saímos do Rio de Janeiro, vamos agora direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, boa quarta-feira, hein? Pois é, quarta-feira, véspera da véspera de Natal. Bom dia, Colombo. É isso mesmo, dia 23 de dezembro. E dia mais um, aliás, né, quente no Rio de Janeiro. Estamos aguardando para qualquer momento a transferência do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, da cadeia de Benfica para casa. Ele continua preso, mas vai cumprir prisão domiciliar a partir de uma decisão tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que então coloca em prisão domiciliar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que é suspeito de chefiar esse suposto esquema do QG da propina. Crivella vai para casa, mas com uma série de restrições, por exemplo, tornozeleira eletrônica, não pode manter contato com pessoas, exceto familiares próximos, profissionais de saúde e advogados. O ministro também obrigou o prefeito a entregar todos os aparelhos celulares, outros tipos de aparelhos eletrônicos também, e o mantém afastado do cargo, da condição de prefeito do Rio de Janeiro. Nós ouvimos o advogado do prefeito afastado, Marcelo Crivella, e ele falou sobre a decisão do ministro Humberto Martins. É o primeiro passo para uma grande vitória. A vitória é a absolvição de uma denúncia que não faz nenhum sentido. Marcelo José Crivella é uma pessoa, um homem voltado a servir, a prestar. Qualquer ilação de obtenção de propina, isso não faz sentido. Alexandre, como é que você avaliou a decisão do ministro Humberto Martins de permitir que o prefeito afastado cumpra esse período de prisão em casa e não no sistema penitenciário? Bom, antes disso, Colombo, eu queria dizer que eu observei que você traduziu para o português o que antes chamava de telefones móveis, que é um anglicismo, né? Mobile. É. E você traduziu agora para celular. Fez muito bem. Bom, eu tenho aqui a sentença, né, a decisão do ministro Humberto Martins, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça. No foro privilegiado, o prefeito tem por foro máximo o Tribunal Superior de Justiça, né, o julgamento normal. O presidente do tribunal é que está de plantão porque o tribunal está em recesso. Ele mandou, né, ir para casa com tornozeleira eletrônica, vai deixar o calor de uma prisão, certamente vai para o ar-condicionado de sua casa, né, e eu gostaria de salientar aqui um trechinho da decisão, né? Entre aspas, disse o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Sob esse enfoque, quanto à adoção de medida cautelar substitutiva, a relatora nem sequer fez análise minuciosa das circunstâncias fáticas para não aplicação da medida cautelar menos gravosa. Nesse contexto, em meu sentir, no caso dos autos, a relatora é a desembargadora Rosa Helena, aí do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse contexto, em meu sentir, no caso dos autos, as circunstâncias apresentadas não são suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente, de modo a justificar o emprego da medida cautelar máxima, que é a prisão, especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações penais, tendo em conta que o mandato de prefeito do município do Rio de Janeiro expira em 1º de janeiro de 2021. Eu ouvi o Sidney dizendo que acompanhou a entrevista coletiva do Ministério Público. Eu não acompanhei, mas baseado na informação do Sidney, o Ministério Público informou que não prendeu antes da eleição porque
teria influência na eleição, pareceria uma medida política, né? E essa prisão preventiva é para evitar que a pessoa destrua provas, que intimide testemunha, que crie obstáculo para a justiça. Mas depois deram 23 dias para ele, ou 24 dias, para ele fazer tudo isso. Só prenderam agora. Por que não prenderam no dia seguinte da eleição a valer por esse argumento, né? E como lembrou aqui o ministro Humberto Martins, está faltando tão pouco tempo, será que ele ia ajeitar tudo, né? Enfim, essa questão aí da misturar a política com justiça fica assim, equilibra-se no fio da navalha, no limiar, né? E é bom a gente lembrar também, ontem nós falamos, né, da sina do Rio de Janeiro, com todos os ex-governadores presos. Você vê que o prefeito que vai entrar, que ganhou a eleição, está respondendo a processo também, a inquérito também, está sendo investigado também. E mais do que isso, o marqueteiro dele, que é o seu Marcelo Faulhaber, né, esteve nessa operação que pegou Crivella, está indiciado e teve os bens bloqueados também. Então, a coisa é genérica, né? O problema do Rio de Janeiro é genérico. Agora, Alexandre, você lembrava ontem aqui no Liberdade de Opinião, quando nós estávamos conversando ainda no calor dos acontecimentos da prisão do prefeito Crivella, que o Código de Processo Penal é muito claro ao determinar as regras que devem ser observadas para que alguém seja preso preventivamente, não é? Nós não estamos ainda, no caso do prefeito Marcelo Crivella, no momento do inquérito em que ele é considerado culpado ou inocente. Isso se dará no julgamento pelo Poder Judiciário. E nós ouvimos ao longo do dia juristas, advogados. Você acha que ficou claro ao longo do dia de ontem, ou ficaram claras ao longo do dia de ontem, as razões pelas quais o prefeito Marcelo Crivella foi preso preventivamente a essa altura do campeonato? Pois é, eu acho que uma coisa que enfraquece a tese de que a prisão preventiva foi justa, né, já é aquela operação midiática do início da manhã, né, com as pessoas avisadas, olha, nós vamos chegar a tal hora, pode preparar as câmeras. O Sidney hoje salientou isso, ele já havia falado nisso ontem, né. É sempre, o réu, a pessoa sempre é presumivelmente inocente, sempre. E na hora da decisão, do julgamento, que isso compete aos juízes, na hora do julgamento, se houver dúvida, indúbio pro réu. Se houver dúvida, o réu é favorecido. Se houver empate, o réu é inocentado. Então, essa é uma questão que tem que demonstrar claramente, né, que houve necessidade de uma prisão preventiva, como o próprio nome indica, é para prevenir alguma coisa, né? Para evitar, é como uma liminar que é concedida porque no decorrer do tempo a pessoa que pediu a liminar pode ser prejudicada, né? Então, os casos, né, bloqueando os caminhos da justiça, destruindo provas, intimidando testemunhas. Pelo que diz aqui o ministro-presidente do Tribunal Superior de Justiça, não houve, segundo ele, a análise minuciosa das circunstâncias fáticas para a não aplicação da medida cautelar menos gravosa. Ou seja, não houve análise minuciosa das circunstâncias que justificassem a prisão, né, o pedido de prisão. Essa é uma questão a considerar. O Republicanos, que é o partido do prefeito afastado Marcelo Crivella, divulgou uma nota em que defende o seu filiado, manifesta preocupação com o que chama de judicialização da política. Há muitos que reclamam também de uma criminalização da atividade política. A gente tem de sempre ressaltar aqui, não é, Alexandre, que não estamos aqui defendendo um político qualquer que tenha se desviado do seu caminho, roubado dinheiro público, feito qualquer coisa do tipo, mas há queixas, e elas já ocorrem há muito tempo, de que haveria um processo excessivo de criminalização da atividade política. Isso faz sentido, Alexandre? Bom, é uma tese de Gilmar Mendes no Supremo,
né? Ele volta e meia fala nisso. Mas também a gente tem que execrar o corrupto, né? Eu deixo de lado essa história, que é muito molezinha, muito suave, muito eufemística. A gente não personaliza. Temos que combater a criminalidade, não é o criminoso. Nós temos que combater o criminoso. Nós temos que combater o corrupto, né? Combater a corrupção. Fica aquela coisa assim abstrata, não dá o nome de ninguém. A gente trata com toda delicadeza o corrupto. Também não dá, né? Porque o corrupto está pegando o dinheiro do povo. Do povo. O corrupto que mete a mão na empresa do povo, como o caso da Petrobras, né? O corrupto que mete a mão em contratos para tratar de pessoas atingidas por uma pandemia. Isso até é agravante, né? Alguém de um tribunal de contas, como acontece na Bahia, no Rio de Janeiro, outros tribunais de contas, que tem por obrigação profissional, funcional, de cuidar das contas para preservar o dinheiro do povo e meter a mão no dinheiro do povo, isso é agravante, né? É um crime hediondo. Porque tem causa lá na frente, porque vai faltar para o hospital, vai faltar para a UTI e vai faltar para a escola. É uma escola caindo aos pedaços e a casa do corrupto em Angra está cheia de riquezas paradisíacas, não? Então, eu acho que não, a gente não pode ser cúmplice do corrupto, mas a gente também tem que preservar nossas liberdades, né? O Supremo, nesse inquérito inconstitucional, em que o próprio juiz do Supremo, monocraticamente, no caso Alexandre de Moraes, ele faz a investigação, ele é o promotor, ele é o julgador, ele é o executor da sentença, né? Isso aí não se aprende na faculdade de Direito, muito contrário. Agora os novos estudantes de Direito vão ter que estudar isso. Então nós temos um caso do Rio de Janeiro em que você levanta essa hipótese, né? Judicialização da política, né? Agora também a política se torna criminosa também no momento em que se usam cargos públicos para meter a mão no dinheiro que é do público, né? E que muita gente paga sem querer pagar. O mais pobre paga o imposto embutido naquilo que ele tem necessidade de comprar para comer, né? Então é muito hediondo esse crime de corrupção. A gente não pode ceder em relação a ele. Mas também temos que preservar o princípio que é básico das liberdades, que é a presunção da inocência. Bom, vamos agora mudar um pouquinho de assunto, Alexandre. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o governo federal deixou de ser ou está deixando de ser popular para virar um governo populista. Ele fez essa acusação ao comentar a possibilidade de votação da PEC, do Fundo de Participação dos Municípios, que aumenta a transferência de dinheiro da União, do governo federal, para os municípios, para as prefeituras. Rodrigo Maia disse que é a própria base aliada do governo quem tenta obstruir uma pauta que é do governo. Vamos acompanhar. Tudo fica mais difícil quando o próprio governo tenta dar sinais trocados para a sociedade. Temas que são populares e temas que são populistas, né? O que é popular é que cabe dentro do orçamento público. O que é populista é o que a gente promete e o Estado brasileiro não tem capacidade de pagar. Esse é o cruzamento que nos cabe avaliar sempre. Faz sentido essa declaração do presidente Rodrigo Maia de que o governo deixa de ser popular para ser um governo populista, prometendo que não pode entregar, dinheiro que não tem para oferecer, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu queria observar esse painel que fica atrás dele, né, escrito coronavírus, né? Eu acho que também suscita muitas interpretações aí. Não é exatamente uma obra de marketing assim, 100% mensagem, né? Mas então, vamos falar de marketing de novo. Como é relativa essa história de populista e popular? No governo Lula, a oposição a Lula carimbava de populista, né? O marketing do governo carimbava de popular. No governo Bolsonaro acontece a mesma coisa. A propaganda do governo chamaria de popular.
a propaganda da oposição chamaria de populista. Então, é relativo porque troca. Não depende exatamente de ser popular ou populista, e sim da pessoa que é taxada como tal, né? No caso de Rodrigo Maia, a gente percebe que ele está agora com um segundo problema, né? Obrigado, Dr. Freud. Está com o segundo problema. Ele tinha um primeiro problema que ele não tinha plano B, porque o candidato dele era ele, né? Agora precisa procurar outro candidato, né? E está difícil, está uma novela, né? O Direito de Nascer, no rádio, teve 260 capítulos, né? E já que vocês falaram de atores, aí o Albertinho Limonta era o nosso consagrado, depois virou prefeito de Sucupira, né? No decorrer do tempo. Mas, enfim, todo dia, sai amanhã o meu candidato, e o candidato não sai. E ainda por cima tem uma complicação, né? Os nomes que aparecem como candidatos dele, é triste para ele isso, né? Tem franco caminho no governo, tem abertura no governo. São aplaudidos por gente dentro do governo, que são pessoas confiáveis, que se for essa a decisão, são pessoas confiáveis, que trabalham, etc. Então, se ele quiser um nome para bater no governo, ele vai ter que procurar outros nomes, né? Isso é terrível para ele. E aí vem o segundo, ele é do DEM, e ele precisa atrair a esquerda. Então ele está posando nesse oposicionismo de turno, esse oposicionismo de oportunidade, ele está posando como esquerda, como oposição. Ora, vai querer convencer alguém que alguém do DEM seja esquerda. Também não consegue, né? Então, o inconsciente dele o trai, né? Não adianta querer mostrar o que não é, né? Então, esse é um problema sério, e aí é assim que eu veria essas manifestações. Agora em São Paulo, Alexandre, o governo do estado decidiu que entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro, somente atividades essenciais estão autorizadas a funcionar. É como se, por alguns dias, nós voltássemos àquele período mais intenso de restrições para a circulação, de distanciamento social. Então, nos 3 dias do Natal, 25, 26, 27 e no Ano Novo, só farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão autorizados a funcionar. Restaurantes, por exemplo, não podem abrir só naquele sistema de entrega, as pessoas não podem ir ao salão, frequentar o ambiente do restaurante, por exemplo, shopping center. Nos outros dias, o estado segue na fase amarela, exceto a região de Presidente Prudente, onde os indicadores são muito ruins de ocupação de UTI, mortes e contaminação. Lá vai ficar na fase vermelha por enquanto. O governo estadual disse ainda ontem que não acredita que nenhuma região de São Paulo volte à fase verde durante o mês de janeiro. Queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre essa decisão do governo do estado de São Paulo de, mesmo por alguns dias, voltar no tempo e nos levar àquele período mais rigoroso de distanciamento social. Lembrando também que em São Paulo, já no dia 25 de dezembro, por exemplo, não tem restaurante aberto, no dia 1º de janeiro também, os shoppings funcionam por um horário muito restrito. Então, é uma decisão que, do ponto de vista prático mesmo, ela não tem tanto peso assim, é mais um sinal que o governo quer emitir, né? Pois é, eu ouvi o Sidney fazendo a ressalva de que não mora em São Paulo, eu tampouco moro em São Paulo, então a distância aqui, o que eu posso perceber é o seguinte, né? Que nos dias 23 e 24 e dias 29, 30 e 31, nesses 5 dias, o vírus em São Paulo está em recesso, né? Não faz efeito, né? Talvez seja aquele mesmo vírus que, quando a pessoa está sentada à mesa, não precisa usar máscara, o vírus não pega. Se a pessoa está em pé, ele tem que usar máscara porque o vírus pega. A pessoa está no aeroporto, o vírus não pega. A pessoa está em raves, que, segundo os entendidos, né, essas festas que
convocadas pela internet, onde há multidões de jovens, que essas festas seriam a principal causa desse soluço do vírus, né? Aí vem o vírus, né? O vírus é seletivo. Eu vejo que o vírus, as pessoas estão sentadas à mesa do bar conversando, né? Não precisam da máscara. Agora, caminhando ao ar livre no parque, à distância das outras pessoas, aí precisam usar máscara, né? É um vírus muito seletivo. Então, eu acho que a gente precisava baixar um pouco assim de relativismo racional sobre as medidas necessárias para a gente se proteger, como lavar as mãos, guardar a distância, né? Evitar aglomeração, né? Na hora da festa familiar, as pessoas conhecem, está todo mundo conhecendo cada vez mais as medidas preventivas, efetivas e que dão resultados, né? Então, as famílias estão se protegendo, como eu observo no dia a dia, né? Porque ninguém vai impedir que a gente, no dia de Natal, a gente confraternize com os nossos entes queridos, né? Aliás, Natal, é bom lembrar, Natal é sinônimo de nascimento. E há oportunidade para a gente olhar para dentro, né? E pensar num renascimento, uma recriação, uma reinovação, né? A busca de novos caminhos para que essa crise aí tenha provocado uma busca nossa para achar caminhos mais fáceis, mais racionais, mais baratos, né? Da vida, né? Porque esse vírus vai conviver com a gente sempre. Ele surgiu aí, vai conviver como outros vírus aí que nos pegam gripe, volta e meia, né? Vão aparecer vacinas e a gente vai cada vez mais se imunizar, né? Na medida em que temos contato com o vírus. Então, Alexandre, uma ótima quarta-feira. Nós voltamos a conversar aqui no Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.